Romanos 8, 14 e 15 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós bendizemos a ti, pedimos graça, sabedoria, pedimos a orientação do teu Espírito, Senhor, para esse momento de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos auxilie, que o teu Espírito, Senhor, de fato, Pai, ilumine o nosso entendimento para que a tua palavra, Senhor, seja compreendida e aceita por nós, em o nome do Senhor Jesus. Pai, Deus, toma esse momento, a vida de cada um de nós que estamos aqui e daqueles que ainda ouvirão essa mensagem através das redes sociais, que de fato o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, eu gastei muito tempo trabalhando o versículo 14, porque ele trata do papel do Espírito Santo na vida do crente. E a gente trabalhou muito isso, querido, porque a ideia de Paulo ali é fazer uma afirmação simples. As pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, elas são filhas de Deus. Então, se eu quero saber se eu sou filho de Deus, eu preciso entender o que significa ser guiado. E nós gastamos um bom tempo, né? Basicamente com perguntas a respeito disso. Nós perguntamos o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Nós perguntamos como é que o Espírito Santo nos guia. E na última semana eu tratei, assim, de maneira mais prática mesmo, sobre essa questão de quais são os sinais práticos que podem ser percebidos na nossa vida de que de fato o Espírito Santo está nos guiando. Foi essa a nossa abordagem a semana passada. Uma abordagem prática, querido, bem prática, né? Eu vou olhar para esses sinais e vou avaliar minha vida, tá? Eu disse isso a vocês. Vocês não precisam preencher todos os sinais. O Martin Lloyd Jones chega a dizer: se você em algum momento se identificou com alguma coisa, se dê por satisfeito, pelo menos nessa questão de que você é filho de Deus, porque de fato só um filho de Deus poderia se identificar com isso, né? Ainda que a gente não preencha todas as características, né? O fato de eu me identificar com alguma delas já é um sinal de que eu sou filho de Deus. Eu vou apenas repetir, querido. Se você quiser e tiver interesse, tá na mensagem da semana passada, tá? Você pode. Provavelmente eu vou editar ela amanhã, porque eu ainda não editei a mensagem da semana passada. Eu estou publicando mais as mensagens a respeito dos Salmos, né? Eu tô no Salmos 2, estou publicando ela durante a semana. Mas amanhã eu vou editar essa mensagem e publicar ela, tá? As características são essas. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, então ele determina a minha perspectiva de vida. A ideia aqui é de que o cristão ele tem uma perspectiva que ela é essencialmente espiritual a respeito da vida. É isso que caracteriza o cristão. Ele tem uma perspectiva espiritual a respeito da vida. Ele não olha para a vida como um homem natural olha, tá? Depois eu disse, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele me move a amar os meus irmãos em Cristo. Isso é muito prático, né? Eu gosto, eu tenho prazer de estar na presença dos irmãos. É uma coisa muito simples, tá? Se eu estou sendo guiado, terceiro sinal, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está operando em mim o desejo de viver para a glória de Deus. O homem natural vive para a sua própria glória, mas o homem de Deus, aquele que tem o Espírito habitando dentro de si, ele vive para a glória de Deus. Eu não vou repetir porque está na mensagem da semana passada, então eu não vou, e eu preciso do tempo para ministrar de hoje. A quinta característica, a quarta característica, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está fomentando em mim um maior desejo por conhecer Deus e o Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente conhece Deus, irmãos? Através da palavra do Senhor, tá bom? Então, se eu tenho interesse, se eu tenho desejo, se eu gasto tempo lendo a palavra de Deus, isso significa que eu sou filho de Deus, tá? Uma das características, na verdade. Eu
Mas aí, novamente, irmão, ah, pastor, eu tenho desejo, mas eu não consigo ler. Aí você me desculpe, querido, isso é mais desculpa, tá? O Filho de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele ama a palavra de Deus, querido. A quinta característica, se eu sou guiado pelo Espírito, ele faz com que eu me preocupe com a minha falta de amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma característica muito interessante, querido, porque é interessante. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente viver aquilo que nós cremos a respeito do Senhor, nós sempre vamos olhar para o nosso amor a Deus como um amor falho. Essa é uma característica de um filho de Deus, tá? Ele nunca vai estar satisfeito com o seu amor para com Deus, tá? E nem com o Senhor Jesus Cristo. Sexto, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele me dará consciência de que há pecado em meu ser. Lembrando, essas características eu ministrei uma por uma delas a semana passada, tá, gente? A última característica se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, ele está produzindo em mim o seu fruto, tá? E aí eu citei todos os frutos, citei algumas características de cada fruto, tá bom? Para que a gente pudesse se reconhecer. A ideia, irmãos, dessa ministração da semana passada é você. Veja, aqui é uma coisa muito, muito prática, queridos. É eu olhar para a característica e tentar me identificar nela, tá? É isso. Mas isso está na semana passada, eu quero me ater no que nós vamos ministrar hoje. Agora, veja, apesar de tudo aquilo que nós já falamos a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo, há quem acredite que o ser guiado pelo Espírito Santo significa algo mais subjetivo. Eu citei isso em algumas ministrações e eu vou só colocar essa questão, querido, porque há pessoas que entendem e algumas delas até vivem frustradas porque elas entendem a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo como essa coisa mais subjetiva. Tipo assim, como que o Espírito vai me direcionar para eu casar, para ter meu cônjuge, para o trabalho, para onde eu vou morar, para a escola, para a faculdade, como se o Espírito Santo estivesse ali para nos guiar nos mínimos detalhes, sabe? Essa questão, ela é muito interessante, irmãos, mas eu a considero extremamente perigosa, tá? Perigosa. O Lloyd Jones chega a dizer que as pessoas que creem dessa maneira, ele diz aqui que essas pessoas têm que ter muito cuidado, porque a ideia de que você vai receber do Espírito Santo a direção para todos os pormenores da sua vida traz, querido, um perigo para a sua vida, sabe? Primeiro é de você viver enganado na sua fé cristã, tá? Embora as pessoas que acreditam nisso, elas se alegram pelo fato de acreditar que realmente estão vivendo dessa forma. Eu particularmente, irmãos, eu acho isso muito subjetivo. Eu sinto que estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu acho isso perigoso demais, sabe? Eu, eu creio, eu creio que o Espírito Santo possa trazer para a vida do cristão algum tipo de orientação, tá? Mas também, se você olhar para a história da igreja, você vai ver muita tragédia na vida da igreja, na vida de pessoas que tentaram viver dessa forma, sabe? Acreditando. Eu fui pesquisar, irmãos, aqui. Aí tem muitas, tem o montanismo, tem o ivengismo, que eu já falei tanto para você, mas tem muita, muita história de tragédias na vida da igreja, por pessoas que tentaram viver a direção do Espírito Santo na sua vida dessa maneira muito subjetiva, sabe? É perigoso. Deus me mandou, eu lembro demais, irmãos, eu lembro de algumas experiências assim que eu vivi com colegas meus, o Jadaías foi uma dessas pessoas, né? Ele me contava essa história, eu acompanhei ele na época. Uma profeta vinha e diz assim: Olha, o Espírito. Oi? A profetisa. Tá. Vinha e dizia assim para ele: Olha, o Senhor mandou te dizer que a tua esposa não é fulano de tal, tem que ser. Vamos se aquele camarada dá ouvidos a essa suposta direção do Espírito Santo, não sei o que seria da vida dele. Então, o fato é, se você pegar a história da igreja, se você pegar na conversação com algumas pessoas, que você vai perceber que isso tem causado assim muita tragédia na vida de pessoas que acreditam que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Eu particularmente conheço algumas pessoas que acreditam piamente que estão sendo dirigidas, que o Espírito está falando, né? Mas que você olha para a vida da pessoa e você não consegue, queridos, encontrar sinais
de que o Espírito de fato esteja agindo na vida dessas pessoas. Tudo isso porque elas sentiram de Deus, elas sentiram alguma coisa e acreditavam que esse sentir era uma direção do Espírito Santo para alguma coisa que ele estava mandando elas fazerem nas suas vidas. Eu acho isso extremamente perigoso. Olha, eu não sou cético com relação a essas coisas. Eu realmente acredito que o Espírito Santo, em algumas situações, ele pode, de fato, nos direcionar, nos dar uma direção específica. Mas, irmãos, eu também aqui não posso, de forma alguma, me calar, querido, quanto ao perigo dessa atitude, sabe? Quantas pessoas já não tiveram suas vidas abaladas e até mesmo destruídas por acreditarem que estão sendo guiadas. E aqui eu falo de dois tipos de pessoas sinceras que acreditam que de fato estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, e falo de pessoas desonestas que usam o fato, né, de dizer o Senhor está me dizendo, o Senhor está mandando te dizer, o Senhor me mostrou, e essas pessoas usam de maneira desonesta dessa suposta direção do Espírito Santo para ludibriar, para enganar as pessoas e às vezes para arrancar dinheiro de pessoas. Eu lembro de um caso lá em Açailândia, de um desses profetas que estava hospedado na casa de um irmão de condição lá da igreja, lá em Açailândia, a Igreja Batista, e ali ele ficou acho que uns 2 dias ali, e naquele tempo ali o Espírito Santo veio e disse para o profeta, né, falando para o dono da casa, olha, o Senhor está dizendo que você vai me dar o seu carro, que você tem que me dar o seu carro. Irmãos, eu conheço tantas histórias que a gente fica quase que cético. Eu não sou cético, tá? Eu quero deixar isso bem claro, eu não sou cético. Eu só tenho muita consciência de que essa é uma área muito sensível da vida e que facilmente uma pessoa se deixa enganar ou é enganada mesmo pelo diabo nessa área. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, querido, porque eu confesso a vocês. Veja, é ruim para o pastor falar essas coisas porque ele vive um dilema, né? Por um lado, eu quero incentivar vocês a buscar o Senhor, a ter de fato uma experiência com o Senhor, quem sabe uma direção clara do Espírito Santo para a tua vida, mas ao mesmo tempo que eu penso sobre isso, eu penso na possibilidade de você ser enganado, de não ter maturidade suficiente, e quando você mergulha no mundo espiritual, querido, você está suscetível a ser enganado. Você vai ver na Bíblia, nós temos em Mateus 16 a história de Pedro. O Pedro, que recebeu uma revelação tremenda de Deus, quando o Senhor pergunta, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles começam a dizer, olha, estão dizendo que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo lá. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta a mão e diz, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz, olha, Pedro, isso não é carne, isso não é fruto da tua imaginação, do seu pensamento, isso é uma revelação de Deus. Só que ato seguinte, ato contínuo, Jesus começa a falar que vai para Jerusalém e que ele começa a descrever o que vai acontecer com ele em Jerusalém. E aí Pedro agora, estava todo orgulhosão porque recebeu uma revelação do Senhor, ele chama o Senhor à parte e começa a aconselhar o Senhor, quase repreender o Senhor para que ele não vá a Jerusalém, para que não deixe aquilo acontecer com ele. E aí ele vai ouvir de Deus, de Jesus, uma palavra muito dura, irmãos. O Senhor disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Ele está falando com Pedro, né? É lógico. Não, vamos lá. Ele não está chamando Pedro de Satanás, é porque o diabo que está ali dando a revelação para Pedro, entendeu? Então ele diz: saia da minha frente, Satanás. Ele foi enganado. Você percebe, querido? Um homem de Deus, tremendo, mas enganado. Se você vai um pouquinho para frente, em Atos, no capítulo 5, nós temos a história de um casal chamado Ananias e Safira. Eu não vou ler todo o texto, irmãos, mas apenas o versículo 3, quando Pedro se volta para Ananias e Safira e diz assim: olha, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Né? É um casal vivendo no auge da igreja, no ápice da história da igreja, que é no derramamento do Espírito Santo ali em Atos 2, ali, Atos 2, 3, 4, 5. Mesmo vivendo numa igreja avivada, o diabo vem e engana, querido. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Novamente, por um lado, eu aconselho você a buscar o Senhor, a orar ao Senhor, a pedir direção clara para algumas áreas da sua vida, mas por outro lado, querido, eu digo, mantenha-se alerta, tá? Não pense que toda coisa que você sentiu e se sentir vem de Deus. Tenha cuidado com isso, querido, tá bom? Tenha cuidado com isso. Bom, encerrando essa parte de ser guiado pelo Espírito Santo, pelo menos no que diz respeito ao versículo 14,
nós vamos ao versículo 15, querido, que é a nossa abordagem hoje, tá? Versículo 15 diz assim: Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Antes de qualquer coisa, querido, aqui nós temos mais uma orientação sobre o ser guiado pelo Espírito Santo, tá? E à medida que a gente for desenvolvendo esse versículo, vocês vão entender, porque isso vai ficar muito claro na nossa vida. Agora veja, esse texto ele começa com um problema, tá? Principalmente para quem é estudante da Bíblia e quer realmente entender aquilo que o texto diz. O Paulo usa aqui uma palavra para espírito. A palavra no grego é pneuma. Pneuma. É essa palavra. Essa palavra ela é usada tanto para o Espírito Santo como para o espírito humano ou para qualquer espírito, entendeu? É uma palavra genérica que ela tem essas aplicações. Como eu sei onde está sendo, onde o autor bíblico está falando do Espírito Santo, do Espírito ou do homem ou de qualquer outro espírito? Aí vai muito do contexto, querido, vai muito do contexto, tá? Nesse caso aqui, no texto que nós estamos estudando, se você pegar, por exemplo, a Naá, e eu gostaria que você ficasse com esse texto aberto aí, Romanos 8, 15. Deixa o texto aberto. Se você tiver na A, pode deixar, ou então na NVI, deixa lá aberto, tá bom? Porque na primeira menção do Espírito, aparece o Espírito com E minúsculo. Na segunda, a menção já está com o E maiúsculo. A ideia é que uma é uma referência ao Espírito homem, né? E a outra é uma referência ao Espírito Santo. Bom, há dois lados aqui, querido, nessa declaração do versículo 15 aqui, tá? Há um lado negativo. Olha o texto, olha. É porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Agora a mensagem positiva, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual nós clamamos Abba Pai. Então, essa declaração ela tem dois lados, tá bom? Só que a palavra espírito aqui é empregado em ambos os lados, tanto no lado negativo como no lado positivo. E a pergunta que vem é: qual seria o sentido dessa palavra em ambos os lados? Queridos, eu vou tratar disso hoje, mas eu queria que você tivesse consciência de como a interpretação das Escrituras pode nos levar para direções diferentes, irmãos. E eu vou colocar no final do texto aqui da ministração, eu vou colocar ao longo da ministração, eu vou expor o pensamento do Martin Lloyd Jones, que é a interpretação que eu estou seguindo, tá bom? Mas eu vou colocar junto com essa interpretação dele a interpretação daquele que eu considero o maior expositor que nós temos no Brasil e é considerado um dos melhores do mundo, que é o pastor Augusto Nicodemos, tá? Mas por enquanto vamos seguir o texto, tá? Então, veja, eu tenho no versículo 5, 15, duas vezes a palavra espírito, uma escrita com E minúsculo, a outra escrita com E maiúsculo. A pergunta que nós fazemos é: qual é o sentido dessa palavra nessas duas declarações, tá? Aí, primeiro tem aqueles que dizem que em ambas as ocorrências o termo significa apenas uma coisa, que é o espírito significa uma disposição, um sentimento. Olha só, os que defendem essa afirmação, essa ideia, na verdade, afirmam que o apóstolo está dizendo mais ou menos isso aqui, olha, nós como cristãos não recebemos um pesado espírito de escravidão, de temor e de desânimo. Recebemos um espírito alegre, um espírito jovial. Você percebe? Eu estou colocando o espírito apontando para o lado negativo e para o lado positivo. Negativo, como cristãos, nós não recebemos um pesado espírito de escravidão, de temor e de desânimo. Lado positivo, nós recebemos um espírito alegre, um espírito jovial. O que eles estão dizendo é o seguinte, querido, é que em ambos os lados, a palavra espírito, ela equivale à disposição ou sentimento, ou seja, tem um só significado, tá? No caso aqui, tem a ver com esse sentimento, tá? Essas pessoas, elas acreditam aqui que Paulo estaria aqui dizendo, querido, que quando nós éramos, isso aqui é mais ou menos o sentido do que Nicodemos vai colocar, quando nós éramos, quando nós não éramos cristãos, nós tínhamos um espírito de escravidão e de terror. Mas agora que nos tornamos cristãos, nós temos um espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai. É mais ou menos essa linha que vai seguir o Augusto Nicodemos na sua tradução, tá bom? Na sua interpretação desse texto, tá? Quando a gente não era cristão,
Nós estávamos debaixo de um espírito de escravidão e de temor. Agora que nós somos cristãos, agora nós temos agora um espírito de adoção, nós somos adotados pelo Senhor. Tá. A segunda forma de interpretar esse texto, querido, são aqueles que rejeitam essa primeira interpretação. Gente, eu gostaria que vocês entendessem, tá? Por isso eu vou ficar repetindo o texto para que vocês entendam. Eu estou lidando com uma situação aqui. Qual é a situação? É a maneira como alguns intérpretes olham para a palavra espírito nesse texto aqui do versículo 15, tá? Para um grupo de pessoas, essa palavra espírito aqui, ela tem esse sentido aqui de sentimento mesmo, né? Antes eu vivia debaixo de um sentimento, de um espírito de desânimo, de terror, de pavor, né? Eu estava debaixo da escravidão, mas agora que eu fui alcançado, eu não estou mais debaixo desse espírito, agora eu estou debaixo de um espírito alegre, feliz, jovial. A ideia é exatamente essa, querido, tá? A segunda interpretação traz uma espécie de rejeição, tá? Dessa interpretação. Porque aqui, na primeira interpretação, o espírito tem um sentido só, que é essa ideia do sentimento, tá? Agora, na segunda interpretação, eles acreditam, querido, aqui, que a palavra espírito aqui, na segunda citação, ela é uma referência ao Espírito Santo, tá? E não mais a um sentimento de alegria, porque eu fui liberto da escravidão. A NAA, a NVI, a King James, a NVT, a maior parte das traduções em português trazem esse texto dessa forma. Na primeira parte, na parte negativa, espírito com E minúsculo, tá bom? Na segunda parte, espírito com A maiúsculo. Bom, a ideia desses tradutores é que, no primeiro caso, o espírito se refere novamente a essa disposição ou a esse sentimento. Porém, no segundo caso, ela é uma referência ao Espírito Santo, tá? Não é mais a um espírito alegre, não, é ao Espírito Santo. E por que eles interpretam dessa forma, querido? O argumento dessas pessoas é que o Espírito Santo é ele que realiza essa adoção. E aí, quando Paulo fala do Espírito de adoção, ele está se referindo ao Espírito Santo que nos adotou ou que cria em nós essa adoção. É o que eles dizem. Bom, eu tenho duas interpretações, tá? Que diferem. A primeira defende uma coisa, espírito é a mesma coisa nos dois casos. A segunda defende outra. Não, no primeiro caso nós concordamos, tá? De fato, vocês têm razão. Mas no segundo caso, não. No segundo caso, ali o texto está apontando para o Espírito Santo. Novamente, por que a confusão? Porque no texto grego, a palavra espírito é pneuma. Você pode falar do Espírito Santo, de um espírito maligno, do espírito do homem, tudo é pneuma. Aí, pelo texto, pelo contexto, é que você vai determinar qual é o sentido, tá? Por isso que há essa confusão toda. Ah, falar, querido, que o Espírito nos adota é uma coisa um pouco estranha, eu acho, né? Biblicamente, é mais correto dizer que a adoção ela é realizada por Deus, embora o Espírito Santo tenha papel preponderante na adoção. Mas a Bíblia nunca se refere à adoção como realizada pelo Espírito Santo. Agora, há mais um argumento para defender esse segundo ponto aqui, e aí ele está aqui baseado aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha o texto, gente. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esse texto aqui, irmãos, ele é paralelo. Os dois textos estão aqui, ó. Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. É como se fosse o trilho de um trem, os dois trilhos, tá? Eles caminham paralelos, eles são semelhantes, eles são muito parecidos. Um explica o outro, na verdade, tá? A proposta é exatamente essa. Olha a linguagem. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. É. O Espírito Santo aqui, querido, ele é enviado ao nosso coração, tá? E por causa do Espírito Santo, a gente clama Abba, Pai. Aqui a ideia desse argumento, irmãos, ele é um argumento que a gente chama de conclusivo, porque o texto aqui em Gálatas 4,6, ele mostra claramente, querido, que nós não devemos dizer que há dois espíritos, tá? Ou que o espírito é apenas um, como é colocado no primeiro argumento. A ideia desse texto aqui é que sim, há um espírito,
há uma espécie de sentimento, é como se fosse o espírito do homem, um espírito de alegria no homem, ou um espírito de escravidão no homem. Há um espírito, a primeira parte do texto se refere a isso, mas há uma referência ao Espírito Santo. O texto de Gálatas 4:6 não fala do primeiro espírito, mas fala que o espírito que está em nós e que clama a Abba Pai é o Espírito de Deus. Então, parece claro que quando Paulo se refere lá em Romanos 8:15, ele está se referindo na segunda parte ao Espírito Santo, tá? Pelo menos eu entendo dessa forma, querido. A gente não deve dizer que os dois usos da palavra Espírito simplesmente se referem a uma disposição ou um sentimento. O texto aqui em Gálatas parece muito claro afirmar que a segunda parte de Romanos 8:15 é uma referência ao Espírito Santo. Eu estou gastando tempo porque isso é importante, tá? Depois vocês vão entender melhor. Agora veja, há uma terceira opinião, uma terceira interpretação a respeito desse texto. São aqueles que dizem, são pouquíssimos, mas são aqueles que dizem que as ocorrências onde aparece a palavra espírito, elas são uma referência, as duas são uma referência ao Espírito Santo. Você percebe? A primeira diz que as ocorrências são iguais, é uma referência a essa disposição, a esse sentimento, né? Um espírito alegre, um espírito de tristeza, de desânimo, de temor, de terror. A segunda diz, não, tudo bem, na primeira parte nós concordamos, tá? Mas na segunda parte nós não concordamos. Ali a referência não é a essa disposição ou esse sentimento, a referência ali é ao Espírito Santo. Aí vem um terceiro argumento e diz, não, as duas manifestações, as duas palavras que Espírito se refere à mesma coisa, mas só que ela se refere ao Espírito Santo. Aí o negócio complica, irmãos. Complica, tá? Quem acredita, o pessoal que defende o segundo argumento, eles dizem assim: olha, nós não podemos interpretar esse texto dessa forma. E por que eles acreditam? Por que não dá para dizer, eu não posso dizer que esse espírito de escravidão é uma referência ao Espírito Santo, porque é o que vai dizer essa interpretação que eu vou seguir, tá bom? Eu vou logo adiantando, eu vou seguir essa terceira interpretação. Não pode ser o Espírito Santo ser um espírito de escravidão, tá? Por que não pode ser? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito está, aí há liberdade. E essas pessoas dizem assim: olha, está muito claro, onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Então, como é que pode o Espírito ser um espírito de escravidão? Se por um lado ele é um espírito de liberdade, por outro ele é um espírito de escravidão, como é que pode isso, na verdade? Essas pessoas acreditam que não tem como interpretar dessa forma. Bom, irmãos, quando eu estava estudando isso, essas coisas são complicadas. É igual eu, estou me preparando para 1 Coríntios 11. Meu Deus, quando eu chegar lá, quando eu olho para o texto, eu digo, ô Jesus, me dá graça. É o negócio da mulher lá. Eu estou angustiado, eu nem cheguei no texto, eu estou angustiado. Quando você olha, querido, aqui, tá, para o texto, você realmente é levado a questionar-se, tá? Chamar o Espírito Santo de espírito de escravidão é um negócio meio complicado. Ou achar que o espírito de escravidão é uma referência ao Espírito Santo é um negócio meio complicado. Como eu disse a vocês, eu venho seguindo, desde o começo, a interpretação de Martin Lloyd Jones, tá bom? E aí ele apresenta uma argumentação para justificar esse posicionamento que ele tem. O engraçado, querido, é que uma das coisas mais interessantes nesse posicionamento aqui é que esse posicionamento vai explicar, vai lançar luz de uma forma como você jamais imaginou a respeito do capítulo 7 de Romanos, tá, querido? Mas vai chegar o momento, não vai ser hoje não, mas essa interpretação vai lançar luz, mas muita luz a respeito do capítulo 7. Uma luz que nós não tivemos enquanto nós interpretávamos o capítulo 7 lá, tá bom, gente? Bom, então ele vai, querido, aqui apresentar aqui algumas respostas, tá bom? Ele vai levantar aqui alguns argumentos para justificar a ideia de que o espírito de escravidão aqui é uma referência ao Espírito Santo, tá? A pergunta é, né? Veja, o questionamento feito foi o seguinte: se onde o Espírito está ali a liberdade, então como o Espírito pode ser um espírito de escravidão? Aí, vamos lá para as respostas aqui. Primeiro, o contexto desse versículo, todo ele aponta para o Espírito Santo.
Alguém já perguntou assim, eu lembro demais disso. Pastor, ele diz assim, olha, existem 3 regras para uma boa interpretação. Ah, e qual é a primeira regra, pastor? Contexto. Tá, tudo bem, pastor. Tá, e a segunda regra, pastor? Contexto. Tá, e a terceira? Contexto. Se você quiser entender um texto, você precisa entender o contexto dele. Olha só, irmãos, isso é interessante. Versículo 13, 14 e 15. Observe. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, tá bom? Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois, versículo 15 agora, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. Agora, eu vou chamar sua atenção para o versículo 16, tá? Ele fala do Espírito Santo, na primeira parte do texto, ele fala do Espírito Santo, mas quando ele vai falar do Espírito na segunda parte, então, querido, ele fala do Espírito do homem. E aí ele aponta para esse detalhe. Olha o texto, olha. O mesmo Espírito testifica. Agora, observe o que ele vai fazer. Testifica com o nosso Espírito. Você percebe? Ele está distinguindo o Espírito Santo do nosso espírito. E ele faz isso no próprio texto. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você percebe o contexto? Aqui ele fez a distinção. No versículo 15 ele não fez distinção. Portanto, se imagina que lá também seja o Espírito Santo, tá? Ainda que o termo usado seja estranho, porque ele chama espírito de escravidão, tá, queridos? Bom, a segunda explicação. É muito improvável que o apóstolo mudasse o sentido da mesma palavra sem nos dar alguma indicação de que estaria fazendo isso. Veja, ele fez isso no 16. Como a palavra Espírito mudou o sentido, não é mais Espírito Santo, mas é o nosso Espírito, então ele faz questão de dizer no texto que ele não está mais falando do Espírito Santo, ele está falando do nosso Espírito, tá? Então ele indica ali que houve uma alteração na forma de interpretar pneuma, tá? Agora não é mais, pneuma não é mais Espírito Santo, pneuma agora é o nosso Espírito. Irmãos, isso é tão interessante, querido, porque o que eu estou fazendo isso aqui, e eu estou quase que me perdendo tentando justificar demais, é porque eu quero te mostrar uma coisa: a diferença que isso vai fazer na hora de você interpretar o texto. E os caminhos que esse tipo de interpretação nos levariam, tá? Grave bem isso, querido. Veja, ele poderia, Paulo poderia ter dado essa indicação no versículo 15, se ele estivesse falando do espírito do homem, tá? Ele poderia muito bem ter apontado ali, ó, alguma coisa que identificasse o Espírito, não como o Espírito Santo, mas como o Espírito do homem. Mas ele não fez. E por que ele não fez, querido? Porque Paulo aqui, irmãos, nesse texto aqui, no versículo 15, ele está colocando diante de nós um contraste. Um contraste. E se o contraste deve ser perfeito, né? Ou seja, se ele deve ser preservado, se a gente precisa perceber nesse contraste um equilíbrio das duas declarações, então a palavra espírito aqui é crucial, porque ela precisa ter o mesmo sentido de um lado e do outro. Para que o contraste seja real, é preciso que ela tenha o mesmo sentido. Então, se eu falo do espírito humano na parte A do texto e na parte B eu falo do Espírito de Deus, não há um contraste entre espírito do homem e o Espírito de Deus, tá? O contraste é entre Espírito de Deus na primeira parte e Espírito de Deus na segunda parte. Aí nós temos um contraste. As declarações falam de espírito de escravidão e espírito de adoção. Mas se ele está falando do espírito humano, eu não posso, irmãos, não dá para contrastar o espírito humano com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Então, é muito interessante, irmãos, a maneira como isso é colocado. Agora veja mais uma coisa, tá? O terceiro argumento ele diz, é completamente antibíblico dizer que o incrédulo, independentemente do espírito, tem um espírito de escravidão ou de temor. Aqui eu quero que você preste atenção no que eu vou colocar para você, porque isso aqui é importante para entender o texto. Veja, é verdadeiro dizer, querido, que a maior dificuldade do incrédulo é que, apesar de ele estar morto espiritualmente, né, morto em ofensas,
e pecados, ele se sente seguro. Ele não se inquieta a respeito do seu estado futuro. Eu tenho dito para vocês, né? Se você, em algum momento da sua caminhada, sentiu medo de não ser salvo, medo de perder a salvação, o medo de perder a salvação talvez seja uma das principais características de alguém que é salvo. Por quê? Porque o incrédulo não está nem aí para esse negócio de salvação. Eu quero que você entenda isso, tá? Porque aqui Paulo está dizendo que essas pessoas, elas estavam debaixo de um espírito de escravidão que levava elas ao temor, havia medo nelas, tá? Medo. E o que é colocado aqui para nós, querido, é que um homem sem Cristo, um homem em quem o espírito não habita, ele nunca terá medo dessas coisas. Ele não tem medo de ir para o inferno, irmãos. Não existe isso, na verdade. O incrédulo ele não está preocupado a respeito do seu futuro eterno. Ele não se preocupa com isso. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Olha só. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: isso aqui é o Paulo religioso, mas embora religioso, é o Paulo religioso que não tem o Espírito habitando dentro dele, tá? Ele é religioso, mas ele não nasceu de novo. Você consegue entender isso? Ele é um fariseu, conhecedor da lei, mas a lei nunca alcançou o seu coração. Ele nunca foi transformado. E olha como esse homem se vê. Ele diz assim: olha, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a descrever, olha o motivo de orgulho de Paulo. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele diz, eu era irrepreensível. Você consegue imaginar o orgulho desse homem? Mas a despeito de todo esse orgulho, ele não era salvo. Isso é curioso. Isso é muito interessante, irmãos. Isso aqui é o que Paulo pensava de si mesmo, só que ele pensava isso de si mesmo antes de ter, de fato, nascido de novo. Ele só era uma pessoa religiosa. O que você vê nesse texto, irmãos, aqui, em Filipenses 3, não é um espírito de escravidão, muito menos um espírito de temor. Aqui, nós estamos presenciando, nesse texto aqui, um espírito de segurança e de satisfação própria, pessoal, sabe? Esse é um quadro retratado. Paulo está aqui retratando, tanto é que no texto lá ele vai depois colocar, né, o fato de ter conhecido a Cristo e que ele vai considerar tudo isso aqui como algo, como esterco, na verdade. Mas aqui era essa a percepção que o judeu tinha a respeito de si mesmo. Era um homem que estava completamente satisfeito consigo mesmo, sabe? Então, eu digo a vocês, querido, é praticamente inimaginável pensar que a primeira parte do versículo 15 se refere a uma pessoa não convertida, a uma pessoa que esteja morta nos seus pecados, nas suas ofensas, tá? Alguém que ainda não nasceu de novo, alguém que ainda não tem o Espírito Santo. Ele diz: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Você consegue imaginar isso aqui? Você consegue entender isso aqui? O incrédulo não está preocupado com a sua salvação. Se ele tivesse, ele corria para a igreja. Quando Deus desperta um homem assim, a primeira reação dele é procurar a igreja. Ele quer ouvir o evangelho, entendeu? Mas enquanto ele está incrédulo, sem a ação do Espírito Santo, ele nunca vai buscar, irmãos. Jamais. O terceiro argumento aqui, querido, é o mais interessante. Observem as expressões receberam e outra vez no texto. Leia o texto mais uma vez. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Nas duas declarações, na negativa e na positiva, querido, nós encontramos a palavra receberam, tá? E isso sugere que as pessoas às quais Paulo está se referindo tinham outrora recebido esse espírito de escravidão, mas agora elas receberam o espírito de adoção. É o que o texto diz, tá, querido? Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Vocês tinham recebido, mas não receberam mais isso. Agora vocês receberam um espírito de adoção. O texto diz
que elas receberam o espírito de escravidão para estar em temor, mas depois elas receberam o espírito de adoção, tá? A outra, para mim esse argumento já era suficiente, mas a expressão outra vez, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Isso significa que uma vez vocês receberam o espírito de escravidão para estar em temor, mas não o receberam outra vez. Vocês receberam uma vez, mas não de novo. Agora vocês receberam um outro espírito, agora o espírito de adoção. Irmãos, isso vai fazer muito sentido na semana que vem, quando a gente começar a olhar para o texto, tá? Aqui, levando em consideração as duas expressões, chegamos a um argumento que vai soar muito estranho para vocês, mas o argumento é o seguinte, querido, e a semana que vem a gente vai trabalhar para provar esse argumento, tá bom? O cristão é um homem que uma vez recebeu o espírito de escravidão para estar em temor. Esse é o argumento de Paulo aqui. E como foi que ele recebeu esse espírito de escravidão? Ele recebeu esse espírito em consequência da operação do Espírito Santo nele. O que está sendo dito é o Espírito de Deus que produz no homem esse espírito de escravidão para que ele esteja em temor. Novamente, irmãos, o incrédulo não pode estar nessa condição descrita aqui por Paulo. Não pode. Só o Espírito pode levar o homem a essa condição. E como é que o Espírito faz isso, irmão? Ele faz isso por meio da lei. Ele faz isso por meio da lei. Irmãos, eu sei que essa não é uma realidade muito. Você não ouve muito testemunho disso hoje, mas eu posso testemunhar a vocês que, de fato, foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Na minha conversão. O Espírito Santo me fez experimentar esse espírito de escravidão que gerou um terror no meu coração por causa da situação que eu vivia, sabe? Por causa das condições que eu estava vivendo. Foi o Espírito que produziu, e ele produziu isso através da própria palavra de Deus. Foi eu lendo as Escrituras em casa sozinho, que isso foi gerado no meu coração. Agora, por que eu disse que isso soará estranho, irmãos? E aqui eu quero colocar diante de vocês. Vejam, a interpretação que eu vou defender é que esse espírito de escravidão que nos leva ao temor, ele é uma operação do espírito do homem, do espírito de Deus no coração do homem, tá? É o que eu vou defender e é o que eu vou trabalhar semana que vem. E eu vou conectar essa fala, esse argumento com o capítulo 7 de Romanos, e ele vai fazer sentido para ti como nunca fez na vida, tá? Eu te garanto isso. Mas agora, eu quero colocar aqui, querido, e aí é onde eu digo a vocês, como que um texto como esse, pequenininho, pode nos levar para direções tão diferentes, tá? Olha o que Nicodemos diz a respeito desse texto. Ele diz assim, eu peguei isso aqui hoje, do comentário de Nicodemos, de Romanos 8, tá? Peguei hoje para poder colocar para vocês. Ele diz assim, para que fique claro qual é esse espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, Paulo faz um contraste com o que ele chama no início do versículo 15 de espírito de escravidão. Ele diz para os crentes de Roma: não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. É uma descrição, ele diz, é uma descrição perfeita do homem religioso que não conhece Deus. Até aqui, tranquilo, tá bom? Paulo era um religioso que não conhecia Deus, estava satisfeito com a sua situação onde conhecia Deus. Ele não tem o Espírito de Deus com base no qual pode tratar a Deus como Pai. Antes, ele vê a Deus como um tirano, como um soberano cruel que determina leis, prescreve mandamentos e faz exigências e imposições. O homem religioso se sente escravo desse Deus e, portanto, tem medo de Deus. Aí eu pergunto para vocês, Filipenses 3, no texto que eu li para vocês, Paulo falando de quem ele era, parece um homem que estava com medo de Deus? Consegue imaginar? O publicano, o fariseu orando no templo, discípulo é assim mesmo, parece alguém que está com medo de Deus? Você percebe, querido, como mudou aqui? Começou bem, mas agora caminhos diferentes. Aí ele segue dizendo, ó,
o homem religioso se sente escravo desse Deus e, portanto, tem medo de Deus. Seu relacionamento com o Senhor não é marcado pela intimidade de um filho com o pai, mas é a relação de um escravo com um patrão. Contudo, não recebemos esse espírito de escravidão para viver com medo como antes. Recebemos o Espírito Santo de Deus, o espírito de adoção que faz com que possamos nos dirigir a Deus como Pai. Aqui está a diferença entre o cristão e o homem religioso. Como você vê a Deus? Como é o seu relacionamento com Ele? Como se Ele fosse um tirano do qual você se sente um escravo? Ele é para você alguém de quem sente medo em relação ao qual você se sente inseguro? Talvez o que Nicodemos tenha em mente, aí se for isso, a gente vai concordar com ele. Talvez ele esteja falando das pessoas que estão dentro da igreja, que não nasceram de novo e que têm uma relação com Deus estranha e que está na igreja por medo, tá? Tipo assim, ela tem medo do inferno. Só um exemplo. Está na igreja, está ouvindo a palavra, mas não nasceu de novo. E aí ela faz as coisas para Deus com medo do castigo de Deus. É possível que isso aconteça? É possível, irmãos, tá? É possível. É possível que haja pessoas dentro da igreja hoje que façam as coisas para Deus, e eu já disse isso a vocês, tá? Isso é um espírito de religiosidade. A vida cristã para ela é um fardo muito pesado que ela tem que carregar constantemente. Então, ela vai na igreja no domingo, não porque ela ame a Deus, porque ela queira congregar, mas ela vai com medo de algum castigo de Deus, né? Ela vai temerosa de Deus pesar a mão sobre ela. Então, ela está ali como se ela tivesse debaixo de um fardo pesado e Deus fosse um tirano que está de olho nela. Se ela pisar em falso, ele vai lá e desce um chicote. É possível que haja pessoas assim? É. Se o Nicodemos tiver em mente isso, eu não discordo, tá, do que ele está colocando. Mas só não posso interpretar esse texto, querido, dessa forma, porque o que eu vou defender com vocês é que o espírito de escravidão não é isso. Não é isso. O espírito de escravidão é quando Deus faz o que ele fez com Paulo, por exemplo. É o que está retratado no capítulo 7. Paulo sabe que a lei de Deus é boa, que ela é perfeita, ele sabe o que a lei exige dele, mas ele não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer? Porque o Espírito ainda não está habitando nele. O Espírito iluminou a mente dele, tirou o véu, agora ele entende a lei de Deus, mas sabe que não consegue corresponder a ela. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Essa é a situação. Tá? Isso é o espírito de escravidão colocado aqui nesse texto. Irmãos, quando vocês entenderem isso, querido, o ruim, sabe o que que é? Eu estava lendo material, estudando, é que hoje, querido, a igreja não conhece isso mais. Porque as pregações de hoje não levam o homem a, a esse lugar de temor, sabe? Eu entendo que Deus salve. Eu estava pensando muito hoje sobre essa questão de salvação, né? Nem toda salvação tem que acontecer como aconteceu com o homem descrito no capítulo 7 de Romanos. Fardo da lei, o peso, ele saber o que Deus quer dele, mas ele não conseguir e se sentir um miserável, né? Eu entendo que nem todos passam por essa experiência. A Bíblia mesmo, ela relata conversões diferentes. Eu estava lembrando hoje de Filipe, né, que foi levado para acompanhar a carruagem lá lá o servo lá o eunuco lá, né? Ele senta, ele começa a explicar o texto, no meio da conversa o eunuco olha para Filipe e assim, olha, o que que me falta? Eu creio, o que que falta para ser batizado, na verdade? Filipe diz, não, se você crê em Jesus, então eu creio. Ele vai lá e desce e vai ser batizado. Aconteceu a salvação, sabe? Uma conversa ali. Mas no geral, querido, no geral, antes da conversão, o homem é levado a ter consciência dos seus pecados. E é exatamente essa consciência dos seus pecados que é uma ação, e eu falei sobre isso semana passada, que é uma ação do Espírito de Deus na vida do ser humano. Porque eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa possa nascer de novo sem que ele tenha consciência do seu pecado. Gente, se você pegar o texto, quando João começa a pregar, a mensagem dele é arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus
começa a pregar, a mensagem dele é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando você vai ver no livro de Atos, a pregação dos apóstolos, a pregação é exatamente essa: arrependimento, arrependimento. Então o homem é levado a consciência, a tomar consciência do seu pecado. É o que Paulo chama aqui de espírito de escravidão que leva o homem ao temor, ao medo. Hoje, você não ouve mais isso. Se você pegar a história da igreja, se você pegar a história de John Bunyan, sei lá como se escreve, se pronuncia, John Bunyan, ele passou meses debaixo desse espírito de escravidão, em agonia na alma, consciente do seu pecado. Você vai encontrar na história da igreja essas histórias sendo repetidas aos montes, porque a pregação do passado era uma pregação que levava o homem ao arrependimento, que mostrava ao homem o seu pecado, entendeu? Era a ferramenta do Espírito Santo para convencer e para salvar as pessoas. Veja, eu não estou dizendo, querido, que o Espírito não salve sem a necessidade disso. Você vai encontrar nas Escrituras exemplo disso. Você quer ver uma coisa interessante? Paulo está pregando em Filipos. A gente não sabe dizer tudo o que aconteceu, mas não parece que aconteceu esse espírito de escravidão na vida de. Qual é o nome da mulher lá, meu Deus do céu? Alguém me lembra aí? Filipos lá? A Lídia, é isso. Paulo estava pregando, o Espírito abriu o entendimento dela, ela entendeu a mensagem e ela foi salva, tá? Então a gente tem esses relatos nas Escrituras, mas o que eu posso dizer para vocês é o padrão, tá? O padrão bíblico é que antes da conversão haja arrependimento. Esse é o padrão bíblico, é o que ensina as Escrituras, tá? É o que aconteceu com o homem de Romanos 7, debaixo desse jugo. Ele sabe o que a lei quer dele, ele sabe que é o certo, mas ele não consegue fazer. Tá? Ele foi só a mente dele foi iluminada, mas ele não tinha um espírito. Só o espírito pode produzir isso no homem, querido. Então, você percebe a diferença, sabe? Ele está colocando aqui dessa forma, tá? De que havia um jugo de escravidão, que esse homem tem medo de Deus e tudo, e que depois ele é. Aí, tá, eu não vou entrar aqui, querido, porque eu gosto mais do Nicodemus, mas caminhos diferentes, querido. Caminhos completamente diferentes. Interpretações diferentes, entendeu? Que seguem numa direção diferente. Talvez a gente vai encontrar algumas coisas lá na frente, mas em essência, entendimentos diferentes. Mesmo texto, dois homens de Deus tremendos, mas com entendimento diferente. Isso faz a gente pensar, irmãos, ou deveria fazer a gente pensar. Eu tenho que ter cuidado. Eu preciso me municiar de bons materiais na hora de estudar. E aqui para nós, querido, eu não, eu sou daquele que acredita assim. Eu não vou pegar um texto como esse e vou ficar horas orando, pedindo uma direção do Espírito Santo, se toda a direção já foi dada e está na minha frente, num monte de livros. Eu vou ler os livros e vou, sim, eu oro, no sentido, mas não que. Sabe uma coisa interessante que acontece comigo? Por causa da prática de leitura bíblica e dos livros que eu leio, e eu não leio livro secular, irmãos, não é que eu sou contra, é só que eu não tenho tempo, na verdade. E, na verdade, não leio livro de autoajuda. Toda a minha leitura, basicamente toda ela, 95% da minha leitura, eu não estou falando aqui de estudo, de preparação de mensagem, não. 95% de toda a minha leitura são comentários bíblicos. Até quando eu estou lendo para o hobby, a leitura é comentários bíblicos, né? É, em todo esse tempo, querido, a gente vai criando um filtro, um filtro. Eu pego a interpretação que o Nicodemos traz. Eu gosto, sabe? Eu gosto disso aqui, acho bacana isso aqui. Mas eu vou pro texto, eu olho o texto, eu olho as palavras lá, recebestes, outra vez. O que está sugerindo, o que está dizendo aqui. E aí eu tenho que concordar. Eu acho que o Mark Lloyd Jones está certo naquilo que ele está colocando e que o Nicodemos aqui está seguindo um rumo diferente. O próprio Nicodemos, no seu comentário, ele vai dizer, olha, Romanos é um texto que, se três pregadores pegar o mesmo texto, cada um sai com a mensagem diferente, não quer dizer que tudo está errado, não. Cada um sai com a mensagem diferente, baseado no mesmo texto, porque vai ter entendimento diferente. Eu acho complicado isso, pela seguinte razão, é que quando o Espírito deu a palavra a Paulo, eu não creio que essa palavra tinha tantos significados assim. Por exemplo, espírito de escravidão que gera temor não pode ter tantos sentidos assim, querido. Eu tenho certeza que não era essa a intenção do autor. Como eu já preguei Romanos 7, seguindo o raciocínio de Mark Lloyd Jones,
E aqui ele traz, ele volta para o texto. É porque eu não tive tempo de ministrar tudo para vocês, querido. Aí eu disse: agora faz sentido. Agora faz sentido. E a semana que vem nós vamos para esse texto. Irmãos, e eu creio, querido, que vai ser assim vai ser um refrigério para nossas vidas, sabe? Entender como é que Deus age em nós, como é que o Espírito Santo se move no nosso coração, como ele nos leva, querido, ao arrependimento, como ele opera nas nossas vidas para que a gente chegue a Deus. Eu disse semana passada, eu vou repetir hoje: o Espírito Santo não é um Espírito Santo que empurra o cristão, que força o cristão a fazer alguma coisa. O Espírito Santo é o Espírito que nos convence. Ele nos convence. A- Ele nos persuade a fazer alguma coisa, sabe? Quando o Espírito Santo está operando na nossa vida para fazer alguma coisa, querido, ele vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, ele vai martelar, até que você seja convencido de que você está debaixo de uma orientação do Espírito Santo para fazer determinada coisa. Porque esse é o processo, esse é o procedimento do Espírito Santo. Ele não é aquela pessoa que vem e te empurra, o caminho é esse aqui, e vai lá, te vira. Não, não, não. Ele vai te convencer. No final das contas, você vai fazer porque você quis fazer, porque você foi convencido a fazer, tá? É assim que ele age. E eu espero, querido, que a gente, nesse estudo de Romanos, a gente passe a compreender cada vez mais e melhor a ação do Espírito Santo na nossa vida.